Continuando nossa aula então, meninas, aqui nós temos o tecido muscular. Hoje a gente vai ver o tecido muscular e o tecido nervoso. São os dois mais tranquilos, né? Comparado com o epitelial e com o conjuntivo, o tecido muscular e o nervoso são bem tranquilos mesmo. Então aqui a gente tem o tecido muscular. A gente observa que ele é formado por fibras, né? E a gente tem os núcleos das células, né? Nessas fibras, que são as células musculares, tá? Então vamos lá, qual que é a característica de um tecido muscular? A gente sabe que o músculo, ele compõe grande parte do nosso corpo, né? Então aqui a gente tem um corpo feminino e um corpo masculino. A gente nota que todas essas regiões vermelhas são os músculos, né? E onde estão localizados os músculos, além da nossa parte externa? Eles estão localizados também no coração, ao redor de uma artéria, no útero, né? No nosso intestino, no nosso aparelho digestivo, então no esôfago, tá? Então, ele tá em vários lugares. Por isso que a gente vai ver as divisões do tecido muscular, justamente para ver onde esses tipos de tecido estão localizados, tá? A principal característica de uma célula muscular é conter grande quantidade de mitocôndrias, né? Lembram da mitocôndria que a gente viu, que é aquela organela que tinha a principal função de produzir ATP, que é a energia, né? O músculo, ele tem essa função de realizar contração. Para ele realizar a contração, ele precisa de energia. Por isso que são células cheias de mitocôndrias. Então vamos agora ver as 3 divisões do tecido muscular. Primeira divisão, tecido muscular estriado esquelético. E onde ele se encontra, né? Junto ao esqueleto. Então aqui a gente tem o húmero, o rádio e a una. E a gente tem um músculo ao redor do osso, tá vendo? Ele realiza a contração voluntária, ou seja, uma contração que a gente controla. Lembra que eu dei o exemplo para vocês da panela quente, né? Então, quando a gente encosta na panela, a gente tem a noção do quê? De tirar a mão, né? Então, aquilo manda impulso nervoso e a gente retira. Quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, a gente está realizando, movimentando os músculos. Então, é uma contração voluntária. A gente faz porque a gente quer e quando a gente quer, tá? As células são alongadas, cilíndricas e unidas, igual a gente observa aqui, né? Com estriações transversais. Então, ele é estriado porque ele tem essas estrias no meio das células. Os núcleos são em grande quantidade e periféricos. Então, tem um núcleo aqui, outro aqui, né? Vários núcleos por célula. E uma contração rápida, né? Então, o músculo estriado esquelético, ele faz uma contração rápida. E pequena habilidade de se manter contraído. Próximo, o tecido muscular estriado cardíaco. Cardíaco, o nome vem de onde? Vem de coração. É isso mesmo. Então, ele está presente na parede do coração. Possui contração involuntária. A gente não consegue controlar o movimento do coração. Claro que a gente consegue fazer com que ele bata mais rápido, bata mais devagar, mas a gente não está controlando isso, né? Como que a gente faz bater mais rápido? Eu vou correr, eu vou fazer uma corrida, aí o coração, fazer uma atividade física, o coração começa a bater mais rápido, né? São células alongadas, ramificadas e unidas longitudinalmente. Então, vocês notam que tem uma célula aqui, né? Tá se unindo a outra, mas elas não são unidas como no tecido estriado esquelético, né? Também tem estriações transversais e tem 1 ou 2 núcleos por célula, né? Contração rápida também e pequena habilidade de se manter contraído. Próximo e último, tecido muscular liso, ou não estriado, tá? Então, quando o músculo ele é estriado, ele não é liso. Quando o músculo é liso, ele é não estriado, tá? Onde que a gente encontra essa musculatura? Na parede do intestino, do útero, das artérias, né? Contração involuntária a gente não controla os nossos movimentos peristálticos, que é aquele movimento de levar o alimento de um órgão até o outro. Então, por exemplo, da boca até o estômago. A gente não controla o movimento do esôfago, esse movimento peristáltico. A gente não controla o movimento do nosso útero, né? Nós meninas sabemos, nós não controlamos esse movimento, essa contração, né? Células isoladas, alongadas e fusiformes. Então aqui a gente nota, tem uma célula aqui, outra aqui, né?
com um núcleo central por célula, não tem estriações transversais, por isso que ele é chamado de liso, e tem grande habilidade de se manter contraído. Tecido nervoso. Lembra daquela informação que eu dei lá no começo da aula, que tecido nervoso ele era o que não continha nenhuma matriz extracelular? Não se esqueçam disso. A gente nota aqui que por mais que tenha espaços, né, entre as células, que são essas células nervosas, também chamadas de neurônios, não é matriz extracelular, tá? Então, tecido nervoso não possui matriz extracelular, uma característica importante. E para que serve o tecido nervoso? Para que a gente tem esse tecido? É o principal, um dos mais importantes tecidos do corpo, porque ele vai garantir a percepção de luz, variação de temperatura, som, substância química, variados tipos de toque, né? Que ocorrem devido a essas células do tecido nervoso, que a gente vai estudar em específico aqui, por enquanto, a célula nervosa, também chamada de neurônio, tá? Então, ele serve para tudo isso, ele carrega todas as nossas informações que a gente guarda, né? O neurônio, ele tem essa função, realizar transmissões nervosas, como se fosse uma rede elétrica, transmitindo essas informações, buscando informações, levando informações. Por exemplo, quando a gente tá chegando em casa e a gente sente o cheiro da comida muitas vezes, a gente tá sentindo o nosso olfato tá levando uma informação pelo nosso cérebro e tá passando a informação do que é. Se a gente já tiver conhecido aquele cheiro, a gente vai saber até o que tá sendo preparado ali, né? Ah, é um arroz, um feijão, a gente sabe, a gente sente. Quando a gente coloca a mão num cachorrinho, a gente tá chegando em casa, tá tudo escuro, seu cachorrinho vem, aí você coloca a mão nele, você sabe que é ele. Ainda mais pra quem tem vários cachorrinhos em casa, vai saber quem é, porque o tato já conhece, né, aquela pelagem, e aí ele consegue ter a informação guardada, né? Então ele serve justamente para isso. Tem gente que, né, não tem nada dentro do cérebro igual o Homer, né, a vaquinha dançando. Então, essa é a principal célula do tecido nervoso, o neurônio. E o neurônio, ele é constituído principalmente de dendritos, corpo celular. No corpo celular a gente está vendo aqui dentro o núcleo e o axônio. Esse axônio, se vocês observarem, a gente tem essas estruturas aqui, que são células de Chivan. A gente vai ver no próximo slide como é que ela é formada. E para que ela serve? Principalmente para atuar como isolante da fibra nervosa, como se fosse uma rede elétrica mesmo. Quando a gente tem um isolante, aquela transmissão ela não é dissipada. E para garantir uma condução adequada. Então, as células de Chivan que ficam ao redor do axônio, elas protegem esse axônio, protegem o que está sendo transmitido daqui para baixo. A gente vai ver daqui a pouco como é que é feita essa transmissão. Então aqui, como eu falei, a célula de Chivan, tá vendo? Aqui está o núcleo dessas células, né? E ela começa a se enrolar ao redor desse axônio, tá vendo? Formando uma espiral ao redor desse axônio. Justamente essa é a função dela, proteção e garantir que o impulso está sendo transmitido. Mas, como que transmite esse impulso, né? Dessa forma aqui. Aqui a gente tem um neurônio, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro. Vocês observam que essa informação, tá vendo? Esse choquinho, ele tá vindo daqui, saindo desse corpo celular, passando por esse axônio, chegando no dendrito do outro axônio, corpo celular, do outro neurônio, desculpa. Chegou pelo dendrito, corpo celular, axônio, chegou novamente no dendrito desse outro neurônio, corpo celular e axônio. Então, esse é o caminho de uma transmissão nervosa. E essa transmissão nervosa é chamada de sinapse. Quando a gente fala de sinapse, a gente está falando dessa transmissão. Mas não só isso. A gente está falando principalmente de um ponto importante entre o final do axônio e o começo de um dendrito do outro neurônio. Quando a gente amplia, é isso aqui que a gente vê. A gente vê as substâncias sendo passadas por essa fenda sináptica que se forma entre um e entre o outro. E a gente observa que essa substância ela é passada, essa informação, por essa fenda sináptica.
tá? Então, isso é chamado de sinapse. Se eu perguntar para vocês, qual que é o caminho? Dendrito, corpo celular e axônio. Dendrito, corpo celular e axônio, certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês.